E no debate de hoje abordaremos um tema que toca diretamente à vida de todos os trabalhadores brasileiros, a redução da jornada de trabalho. A deputada Érica Hilton propôs uma audiência pública para discutir a redução da jornada e o fim da jornada de 6 por 1, em parceria com o movimento Vida Além do Trabalho. No entanto, o deputado Marco Feliciano, do PL, declarou-se contrário à proposta, argumentando que trabalhar é o que dignifica o ser humano e que a prosperidade do país depende do trabalho até exaustão, citando exemplos de países como o Japão, os Estados Unidos. Para tratar do assunto, eu converso de forma remota com José Félix, que é presidente do Sindedif. Oi, José Félix, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, professor? Muito bem, muito obrigado, José Félix. Estou ouvindo você perfeitamente, ficou um pouquinho baixo, não sei se o pessoal de casa acompanhou esse retorno um pouco mais baixo. E também de forma remota, Júlio Bahia, que é professor de Direito Trabalhista. Tudo bem, Júlio? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Zé Félix. Um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Participa do nosso debate através do WhatsApp 13 996646781. Bom, como eu citei logo no começo da nossa reflexão, do nosso debate, da introdução, na verdade, eu vou pedir para o nosso diretor de TV, o Davidson Carlos, exibir, então, essa fala do deputado Marco Feliciano a respeito deste assunto. Acompanhe. Senhor presidente, nós do PL não temos nenhum tipo de dificuldade com nenhum tipo de audiência pública, até porque aqui é a casa do debate. Todos os assuntos, por mais esdrúxulos que sejam, precisam ser debatidos. Todavia, como não houve acordo, então nós vamos aqui usar aquilo que nós, como oposição, sempre fazemos, que é o nosso kit de obstrução. O requerimento 51 de 2024 da senhora Érica Hilton, que fala aqui sobre a realização de uma audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6 por 1, junto do movimento Vida Além do Trabalho. Pelo que eu entendo aqui, é se propor que essa Câmara dos Deputados se debruce sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Parece que para 4 dias da semana e diminuir ainda para 6 horas de trabalho. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando, né? Acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Para mim, para nós do PL, inclusive, o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Então, por ser nesse quesito, nós nos declaramos contra o requerimento e pedimos aí que seja retirado de pauta. Tá, então, a fala do Marco Feliciano. Vou abrir então a pergunta para o José Félix. José Félix, eu queria saber, o senhor como representante, né, de uma entidade sindical, qual é a sua posição a respeito dessa proposta de jornada de trabalho, né, o fim da jornada 6 por 1? Boa tarde a todos, professor. Veja só, eu estou de acordo com a redução da jornada de trabalho, sim, dentro que gera emprego, né? Você já visto em 88, né, com a nova Constituição, quando a jornada era de 8 horas diária, né, foi reduzido, 48 horas semanal, e foi reduzido para 44. Gerou-se emprego, né, o trabalhador tem mais condições até de fazer seu famoso bico, né, ou senão quando naquela redução, ao termo dela, no final do mês, quando não cumprida aquelas 44 semanal, teve aquele crescimento naquelas horas extras de 20%, chamada hora da Constituinte, né? Estou de acordo que haja a jornada, também numa discussão em relação a salário, a ver se vai reduzir a jornada de trabalho, reduzir o salário pela metade também não vale a pena, né? Aí não é condição para o trabalhador. Nas convenções hoje, por exemplo, na minha convenção, eu tenho algumas cláusulas que hoje existem na CLT, eu negociei com o patronal, depois o legislado, né? Então, negociado é dessa forma, estou de acordo sim. Aí para o debate, discutir onde é que vamos gerar emprego para o trabalhador, melhoria para o trabalhador, também condições para o empregador. Esse é meu ponto de vista. Júlio, qual a sua opinião a respeito dessa proposta, redução de jornada de trabalho, Júlio? Vamos lá, esse é um tema bastante polêmico, né, não só no Brasil, mas no mundo, e pesquisa até recentes realizada na comunidade europeia demonstram que o trabalho médio lá é em torno de 37 horas e meia, né, por cada trabalhador, é claro, e em Portugal quase 40 horas. E, como já dito aqui, o nosso limite são 44 horas.
No mundo ideal, se a gente tivesse uma condição, vamos dizer, econômica melhor, eu convergiria, claro, com a posição do José Félix, justamente por, né, teoricamente, gerar empregos, né, e particularmente por entender que também, é claro, precisamos de lazer, de tempo para as outras atividades, que é também uma garantia constitucional. No entanto, hoje nós vivemos, querendo ou não, um mundo, infelizmente, de desconstrução do direito do trabalho, sobretudo no que diz respeito à carteira assinada. Então, eu vejo pautas como essa de maneira ainda mais complexa de serem avaliadas, porque existe discussão, inicialmente, se, de fato, essa jornada ela geraria mais emprego, haja vista que o empregador terá mais custo, com benefícios, enfim, uma série de outras questões mais complexas de serem aqui analisadas. Então, o que eu vejo que é muito mais relevante para a gente gerar, como dito aqui anteriormente, mais empregos, e esse é o desejo universal, me parece que uma medida mais interessante não é tanto lá nem tanto cá, ou seja, não é desconstruir o direito do trabalho, como infelizmente nós vamos percebendo e verificando, experimentando ao longo dos anos, nem uma mera redução de jornada. É um conjunto de medidas, e aqui eu destaco que, a meu ver, a mais importante seria a redução de carga tributária que incide sobre a folha de trabalho. Neste contexto, aí sim, não retirando direitos de trabalhador ou aumentando, pode-se entender assim, esse direito, que seria esse caminho, eu diria, do meio. Mas só queria ressaltar aqui que eu não vejo como medida esdrúxula, porque estamos numa democracia, né, e qualquer reivindicação de natureza empresarial, patronal, portanto, ou do trabalhador, é absolutamente legítimo. Então, eu vejo, para concluir aqui, democrático o projeto, como democrático, é claro, mas vejo como muito difícil de ser execuível, não apenas por questões ideológicas, como a gente assistiu aqui no vídeo, mas por questões mesmo práticas e efetivas de ser o melhor caminho a ser tomado no momento em que a gente vive. Ô, Júlio, existem evidências jurídicas que sustentam que menos horas de trabalho podem levar a uma maior produtividade? Existe evidência disso? No campo jurídico, assim? Existe estudo a respeito disso? Esses são estudos que já estão ocorrendo, Thiago, ao longo dos últimos tempos, tem empresas que adotaram, então, assim, ainda não temos, pelo menos que eu tenha conhecimento, é claro, uma amostragem significativa para a gente concluir que sim ou que não. Temos experiências, em alguns locais deram certo, em outros não, e aí vai muito das atividades, então, assim, eu acho que é uma situação muito complexa. Quando a gente fala de produtividade, eu vejo como uma medida mais efetiva a qualificação e o treinamento de trabalhadores para trabalhar, manusear as novas tecnologias, principalmente a inteligência artificial, né, porque ela vem trazer ganhos de produtividade, ela vem nos trazer um outro ponto de vista sobre o trabalho, e aquele que não é qualificado, aí sim fica de fora do mercado de trabalho. Então, a gente tem que levar tudo isso também em consideração. 2 trabalhadores a serem treinados, porque o número de horas trabalhadas, vamos dizer, na empresa vai ser o mesmo, a demanda que ela vai ter na empresa, implica em treinar 2 funcionários, em 2 vales transporte, em 2 vale refeição. Então, é algo um pouco, como eu disse, na minha visão, complicado. Zé Félix, como é que você vê essa questão? Então, Tiago, aí na conversa do professor, na fala dele, em relação ao trabalhador qualificado, né? Sim, o trabalhador qualificado, ele passa mais segurança para o patrão, no caso, o empresário, né? Ele produz mais, é mais produtivo, uma vez que você tem um trabalhador qualificado, ele é um benefício para a empresa, né? Você investir naquele trabalhador. No caso nosso aqui do setor de condomínio, a gente se preocupa muito em relação a qualificar o trabalhador. Você colocar um porteiro qualificado, um porteiro instruído, né? Hoje que eu vejo um absurdo, eu passo nos prédios aí fazendo trabalho de base, quando você vê uma quantidade e uma qualidade. A gente preocupa muito na questão da qualidade, né? Hoje foi implantado o sistema nos prédios da portaria virtual, né? Esse dia conversando com o síndico,
ele me deu uma resposta dizendo que o trabalhador é muito caro para o condomínio. Lógico, acredito aqui, a carga tributária é muito alta. Tem que haver um meio para discutir isso aí, chamar nós, enquanto trabalhador, e para discussão. Não vir de cima para baixo, vamos do chão de faca, da portaria, vamos discutir isso aí. Vamos preparar o trabalhador. Quando eu falei aqui da portaria virtual, você não tem uma qualidade enquanto a portaria virtual, você tem um trabalhador qualificado naquela portaria. Então, o trabalhador qualificado, para mim, ele rende, ele é produtivo para a empresa e ele transmite segurança. Estou de acordo com o professor aí. Perfeito. Agora, eu queria saber, ainda falando com o senhor, José Félix, quais são as principais reivindicações dos trabalhadores em relação a essa jornada de trabalho, né? Principalmente o senhor, que trabalha no Sindedif, é presidente lá. Como é que você tem trabalhado para atender essas demandas? O que eles têm falado para você? Pois é, dentro da minha convenção, eu tenho 12 por 36, isso muito requisitado pela parte patronal, né? E a nossa reivindicação enquanto trabalhador, mais condições de trabalho, isso sim para todo o universo do campo dos trabalhadores, a gente procura, nesse sentido, dentro da condição de trabalho, a gente procura ir se reivindicando junto à parte patronal, as condições do trabalhador na portaria ali, um trabalhador qualificado, um trabalhador treinado, né, para que ele supra a necessidade ali do condomínio. Por exemplo, hoje nós temos um trabalhador, a gente faz aqueles cursos de segurança em portaria, combate ao incêndio, primeiro socorro, lógico que não vai ser um médico, um paramédico, mas uma pessoa que tem um conhecimento na hora sabendo nós aqui que em Santos a quantidade de idosos que moram nos condomínios, nos prédios, né? E quando você tem um porteiro ali já treinado, preparado, que tem um conhecimento, tanto nesse setor, quando você fala no primeiro socorro, combate a incêndio, isso a gente aqui, teremos a entidade, a gente realiza esse curso direto, preocupado nessa qualificação, não só para o trabalhador, e sim para os condôminos, para os demais moradores. Professor Júlio, como é que você vê essa resposta do Félix? Assim, esse é o grande dilema do mundo atual, né, Tiago? A qualificação, a substituição da mão de obra por inteligência artificial, enfim. Então, eu retorno aqui no tema da qualificação e também no que eu mencionei do custo do trabalhador, que foi dito pelo Félix, porque o que se propaga, inclusive na época de reforma trabalhista, em qualquer momento em que a gente atravessa, que é mais sensível, especialmente crise econômica, é que o trabalhador tem muito direito. E essa não é uma verdade, né? Comparativamente, inclusive, com outros países do mundo, nós somos, por incrível que pareça, das nações, né, que têm menos direitos trabalhistas. Agora, eu concordo com quem faz a crítica no momento em que afirma que o custo do trabalhador é muito alto, e é justamente pela carga tributária, ou seja, o que incide sobre a folha, que não é apenas a contribuição previdenciária, como muitos imaginam, e isso sim traz, como o síndico do condomínio aí relatou, um custo alto de trabalho. Então, a gente investir, ao invés de reduzir, a tentar, né, vamos dizer assim, brigar pela redução da jornada de trabalho. Se nós investirmos em qualificação e treinamento, eu acredito, e obviamente nessa luta pela redução de tributos sobre a folha trabalhista, sobre a folha salarial, perdão, é o melhor caminho, porque nós conseguimos aí, como diz, unir o útil ao agradável. O trabalhador vai custar menos para o empregador, que por sua vez vai ter uma mão de obra qualificada e assim não vai querer substituí-la, como no exemplo aqui de um porteiro, por uma portaria eletrônica, justamente pelo que foi dito, né? Nós temos, às vezes, criança, a população está envelhecendo, então, o auxílio que um profissional desse pode ter para as pessoas que ali residem ou que ali visitam é de extrema relevância, desde que, obviamente, ele esteja treinado e qualificado para exercer as atividades sem prejuízo, né, da segurança ali do condomínio. Então, são alguns exemplos do que eu creio que o debate é mais produtivo se a gente caminhar não no sentido da redução de jornada, mas nesse norte. E só um parêntese aqui, que na fala do político, do Marco Feliciano, foi dito que a jornada seria reduzida pelo projeto de lei para 24 ou menos horas. Não, é só para que toda a audiência, né, fique ciente, o projeto é de redução gradual até 36 horas. E como eu disse aqui no início, essa redução seria para tentar chegar numa média próxima de outros países mais desenvolvidos, e assim que os trabalhadores tenham menos tempo de descanso.
só porque hoje a gente vive num contexto aí de muitas informações ou desinformações, então não é um projeto para diminuir pela metade, um terço, não, é um projeto, como eu disse, democrático, que existe em outros países, como a semana de 4 dias, que foi em teste e supostamente aprovada no Reino Unido, sem redução do salário. Então, são discussões, claro, válidas, mas insisto aqui, o meu posicionamento é que não é, no nosso contexto, não só social, mas também com o advento da tecnologia, etc., o momento ideal para esse debate. Então, o país não está preparado para essa mudança? A meu ver, neste momento, não. Nem mesmo para a redução também da jornada de 6 por 1, que encontra-se no projeto da deputada Érica Hilton, porque eu entendo que, inclusive sou advogado, advogo para várias empresas, organizações empresariais, que esse dinamismo que a jornada 6 por 1 ela permite, 6 dias de trabalho por 1 de descanso, ela é necessária em vários contextos. Então, a proibição desse regime não me parece, mais uma vez, a melhor alternativa. Pelo contrário, parece-me ir na contramão do dinamismo que a sociedade hoje exige. Hoje temos atividades 24 horas, serviços, funcionamento em vários dias da semana, lei especial para o comércio, o melhor dia de vendas da atividade comercial acabou talvez na última década, sendo justamente o domingo, que é o dia específico aí para o descanso. Então, não vislumbro que esse aí é o melhor caminho, nem esse seja o melhor debate, por esses motivos. Concorda com a fala do professor Júlio? Concordo, sim, com certeza não está preparado, realmente. Qual a minha preocupação é essa? O professor lembra muito bem da reforma da Previdência e da reforma trabalhista, né? Aquilo foi no apagar das luzes aprovar a reforma. Aí a preocupação aquela é essa, que quando esse tipo de reforma assim atropelando, que não foi discutido nas audiências públicas, discutido com setores, né, principalmente com o trabalhador, né, as 3 partes que tem que ser discutido isso aí, fico preocupado com isso, colocar em votação, a apaga da luz passa, na verdade não está preparado sim, é uma coisa mais para longo prazo, para ser discutido com mais calma, né? A gente não vê aquele agrada ou desagrada alguém, dentro de uma forma que tenha um contexto que seja para as partes, as duas partes aqui, que seja não prejudicial nem para o trabalhador, nem para o empregador. Isso é preocupante, da forma que eles colocam lá a votação, na barulheira daquele tamanho lá, que vem daquele jeito, coloca pessoas para discutir uma pauta que não tem conhecimento, isso preocupa nós, né, doutor, sabe muito bem, enquanto do lado aí, advogado, como trabalhador, eu tenho conhecimento da base, do chão da fábrica, doutor jurídico, conhecimento da parte jurídica. Então, essa discussão tem que ser mais longa, vindo das bases, vamos para as categorias, né? Por exemplo, a gente, enquanto trabalhador, representando o trabalhador, nós negociamos uma convenção, é uma CLT à parte, né? E a gente negocia isso aí, passa 6 meses para poder fechar uma convenção, discutir uma ou duas cláusulas, aquela preocupação que não prejudique lado A nem lado B. Esse é o estudo da convenção, né, do acordo coletivo. Por exemplo, o meu já não é acordo coletivo, é convenção coletiva, porque eu represento 3 categorias. Então, agora, mês de maio, data base mês de maio, em julho e outra em outubro. Então, a gente tem esse cuidado, doutor, na época de negociar, vamos extrair aquela cláusula que está lá no artigo lá da CLT, trazer para a convenção, negociar com a parte patronal, uma vez que homologada, ela tem validade. Perfeito. Quero agradecer demais a participação do Zé Félix, que é presidente do Sindedif, e do Júlio Bahia, professor de Direito Trabalhista. Senhores, obrigado pela contribuição de hoje no debate, viu? Nós que agradecemos. Muito obrigado. Até a próxima. Uma boa tarde para todos. Obrigado, senhores.